Hoje o tema é muito interessante. Não se aplica só para o varejo, mas o varejo é uma atividade que depende muito das pessoas. E eu convidei o Guilherme Carvalho, o professor Guilherme Carvalho, que é da nossa equipe do Provar. E, Guilherme, tudo bem, Guilherme? Muito obrigado. O tema que nós escolhemos é tecnologias para o trabalho colaborativo. A primeira pergunta que eu ia fazer para você é o seguinte: mudou muito, tem muita coisa nova aí à disposição para facilitar esse trabalho? Professor, bom, obrigado aí pelo convite para falar de um tema tão relevante, tão importante, tão atual, né, no contexto de hoje, no dia de hoje. E com certeza tem muita coisa, tem muita tecnologia, tem muita técnica disponível para ajudar para essa cultura colaborativa, para essa forma de atuar de uma maneira onde as pessoas se ajudam mais, tanto por aspectos da necessidade dessa vida mais digital, mais online. Então, a gente conta hoje com muitas plataformas que têm diversos recursos que nos ajudam. Nós temos aplicativos e para usar as diversas técnicas que nos ajudam a fomentar essa cultura de colaboração tão necessária nos dias de hoje. Eu esqueci de dizer, mas sempre é o tempo de salientar, o professor Guilherme é um especialista em andragogia, que tem a ver com como ensinar adultos, não é? Quais são os pilares dessa área, professor Guilherme? Bom, O que diferencia do resto, vamos dizer assim? falando um pouco de andragogia, eu gosto até de falar um pouco de propósito, né, professor Felizoni? O que me move, né, o meu propósito, o que me tira da cama todo dia é contribuir para a prosperidade das pessoas por meio da educação. E como é que eu cumpro o meu propósito? Eu cumpro o meu propósito no mundo acadêmico, no mundo corporativo, subindo o morro nas manhãs de sábado para dar aula para o pessoal lá da comunidade. E eu utilizo sempre uma coisa que em termos de educação, eu acredito muito, que são os princípios andragógicos, de educação para adultos, e metodologias participativas de aprendizagem. Então, alguns pilares ou princípios da andragogia, por exemplo, o adulto ele aprende a partir das suas próprias experiências. O adulto ele aprende melhor quando é centrado na vida dele. O adulto ele é autodirigido e gosta de tomar as suas próprias decisões. Então, esses são alguns princípios. Ele tem necessidade de saber, né, o que, por que e como. Então, para que a gente possa contribuir para o processo de aprendizagem de um adulto, é importante a gente respeitar esses princípios andragógicos. Então, uma forma que eu trabalho a educação é movido pela andragogia, uma maneira de contribuir, de colaborar para a prosperidade das pessoas. Porque o varejo ele tem uma característica, é bastante pulverizado, mesmo as grandes operações, você tem lojas espalhadas no território nacional, algumas fora do país até mesmo, e tem uma necessidade, obviamente, de treinar, de educar esses adultos que lá trabalham. E o que você está dizendo é que hoje essa tecnologia, basicamente tecnologia de informação, permite um processo muito mais fácil, muito mais direto. É isso, Guilherme? Sem dúvida nenhuma. Quando a gente trabalha dentro de uma empresa, numa organização, no varejo, e é tão importante isso, é muito importante a gente encontrar uma maneira de fato, colaborar para que as pessoas aprendam, para que a gente realmente
consiga, vamos dizer assim, instituir uma cultura de colaboração. Para isso é necessário uma cultura de aprendizado. Ou seja, para você capacitar alguém, você precisa entender como acontece o processo de aprendizagem. Então, é importante aprender a aprender. É importante aprender a ensinar. Afinal de contas, qual é a melhor didática? Porque não basta o conteúdo. Aprender é importante, mas aprender não é apenas colocar conteúdo para dentro, é também colocar conhecimento para fora. Daí a importância de saber como aplicar isso, que didática que é importante a gente adotar. Eu costumo sempre trabalhar nas empresas a questão da liderança andragógica, ou seja, o líder, um dos papéis da liderança é capacitar pessoas, capacitar os outros para a ação. E para isso acontecer, é importante que eu saiba como capacitar essas pessoas. E aí você pode e tem condição de utilizar diversas metodologias, como andragogia, eutagogia, aprendizagem autodirigida, lifelong learning, tantas formas da gente de fato promover esse aprendizado para que as pessoas tenham consciência, saibam como fazer e saibam como colaborar. Porque para se ter uma cultura de colaboração, é fundamental um aspecto que é oferta de valor. Eu preciso entregar valor percebido por quem está recebendo essa oferta. Então, para que a gente possa entregar esse valor, eu ia passar a bola para você para que você pudesse mostrar algumas técnicas, né? Assim, de uma forma bastante simples, de como isso pode hoje ser feito, muitas vezes até de uma forma até melhor do que se nós tivéssemos um diante do outro ou alguns diante dos outros, não é verdade? Claro, perfeitamente. Vou mostrar aqui algumas técnicas que eu, inclusive, professor, tenho trabalhado em diversas empresas, porque esse tema, cultura de colaboração, é um tema que a gente tem trabalhado bastante. Então, eu vou mostrar aqui, vou compartilhar alguns slides e vou comentar algumas técnicas para se adotar essa cultura de colaboração. Então, vou começar aqui com uma técnica que chama café da manhã colaborativo, que é muito interessante, é muito bacana. Esse café da manhã colaborativo é o quê? As pessoas que vão participar, elas são separadas em duplas, e a gente forma uma mesa com diversos produtos para serem servidos no café. E a gente sempre pede para que tenha produtos com variedade, ou seja, não apenas um tipo de pão, diversos tipos de pães, diversos tipos de suco, diversos tipos de biscoito, e a gente entrega para as pessoas vamos dizer assim, uma pequena comanda, aonde ela não pode se servir, ela só pode servir o seu par. Então, ela vai anotar o que o par dela quer, e vai lá na mesa pegar o que o par pediu e vai servir o seu par que está na mesa junto com ela. A grande questão, professor Pelizoni, a gente começa a usar essa técnica para trabalhar a cultura de servir. O que é servir bem e ser bem servido, o que é fundamental. Então, o que acontece? Se eu estivesse formando um par, se nós estivéssemos formando um par, né, uma dupla para essa atividade, a grande questão, e o senhor me pedisse, por exemplo, um leite, café com leite, a grande questão é, será que eu perguntei para o professor Pelizoni se ele quer leite integral, semidesnatado, desnatado? Qual é a quantidade de leite que eu vou colocar no café para ele? Ele quer esse café com leite com adoçante? Quantas gotas? É com açúcar? Quantas colheres? É sem nada? É numa xícara grande? É numa xícara pequena? Então, essa atividade, ela permite um processamento de aprendizado absurdo em termos de cultura de servir, porque se eu quero servir bem, eu preciso investigar o que o professor Felizoni quer do jeito que ele quer, ao mesmo tempo que se o professor Felizoni quer ser bem servido, ele precisa detalhar aquilo que ele quer, ele precisa saber
pedir aquilo que ele quer. Então, essa é uma técnica lúdica e é uma técnica fantástica que geralmente eu inicio, aplico ela para iniciar um workshop sobre cultura de colaboração, de cultura de servir. Uma outra técnica muito importante, muito Só interessante. um comentário Diga, interessante, professor. um comentário interessante. Vai me interrompendo, Não, professor. não, não, mas aqui só para acrescentar, porque Claro. comunicar significa compartilhar significados. Nós já falamos isso em algum momento. Não é? E esse exercício mostra exatamente como é que você efetivamente pode estabelecer uma comunicação efetiva, eficiente. Muitas vezes aquilo que você está dizendo não está sendo decodificado da forma adequada. Você está falando, mas você não está se comunicando. Sem dúvida, professor. Eu costumo dizer que a comunicação tem muitos desafios e comunicar é uma arte. Um dos grandes desafios da comunicação, por exemplo, é a escuta. Tem até um autor, né, o Rubem Braga, que ele fala que as pessoas procuram muito cursos de oratória, quando elas deveriam procurar curso de escutatória. Porque escutar é um desafio muito grande por conta de todos os aspectos, os detratores ou interventores da escuta, que impedem a nossa escuta efetiva. Ao mesmo tempo, nós precisamos também desenvolver a capacidade de perguntar, para poder esclarecer, para poder entender. Perguntar também é uma arte. Então, a comunicação num processo de cultura de colaboração é um item essencial para a cultura de servir, é essencial. E essa atividade, ela permite explorar isso, gerando muitos aprendizados de uma maneira muito interessante, gostosa, lúdica e muito bacana. Essa é uma técnica que eu recomendo. Uma outra técnica muito interessante também, professor Pezzoni, é a linha do tempo. O que é a linha do tempo? O que acontece? Para uma cultura de colaboração, é fundamental um aspecto que se chama compaixão. Eu preciso conhecer melhor o professor Pelizoni, preciso entender melhor os motivos dele, preciso conhecer melhor para confiar mais nele e para ser capaz de, entendendo os seus motivos, eu exercer melhor a compaixão. Então, a linha do tempo é uma atividade muito interessante, aonde você distribui para as pessoas uma folha de papel ofício, né? Um A4, com uma canetinha e pede às pessoas para fazer duas linhas do tempo paralelas. E nessas linhas do tempo eu vou mostrar aqui como é. Ó. Essa aqui faz duas linhas, uma em cima da outra. A linha de cima é a linha do tempo dos marcos da sua vida pessoal. E a linha de baixo são os marcos da sua vida profissional. E aí a pessoa ela vai preenchendo a linha do tempo dela nos momentos fundamentais da vida dela, tanto pessoal, depois profissional, e aí ela compartilha com os seus colegas a sua linha do tempo para que as pessoas a conheçam melhor e assim sejam capazes de exercer maior compaixão e assim construir maior confiança. Um dos primeiros passos para se construir confiança é as pessoas se conhecerem verdadeiramente, se conhecerem melhor. Então, essa é uma atividade que eu recomendo muito por conta do aspecto de confiança e da compaixão ser vamos dizer assim, questões fundamentais para uma cultura de colaboração. No varejo, essa questão da colaboração, em todos os segmentos, mas no varejo, esse trabalho, essa colaboração é absolutamente essencial, porque o varejo tem um lead time muito curto, ou seja, você tem que bater, quase você bate o caixa todo dia. Então, se você não tiver com uma integração muito grande, dificilmente você atinge os seus objetivos. Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Bom, e aqui uma outra técnica muito interessante, ainda dentro de conhecimento, de conhecer melhor as pessoas, mas ser capaz de nos colocar no lugar dessas pessoas, né? Que é o mapa de empatia, que é um canvas muito interessante, que é utilizado inclusive
essa técnica ela é utilizada para inovação, né? Dentro de fazendo aquelas técnicas de design, né? Fazer visual thinking, design thinking. Essa é uma técnica, por exemplo, que o primeiro passo do design thinking é a empatia. Então, é nos colocar no lugar do outro. Ou seja, para isso, essa experimentação, essa experiência de nos colocar no lugar do outro, a grande questão é como é, na minha visão, como eu acredito que o professor Pellizzoni pensa e sente, o que realmente conta, as principais preocupações e aspirações dele. O que ele vê, ou seja, o ambiente, o mercado, os amigos, a FIA, o trabalho dele. O que ele faz, né? Suas atitudes em público, aparência, comportamento, o que ele escuta, né? O que os amigos dizem, o que as pessoas falam dele, seus colaboradores, enfim, as pessoas, os pares e tudo mais. Agora, quais são as dores, né? Quais são os medos, as frustrações, os obstáculos? E quais os ganhos, né? Desejos e necessidades que eu entendo que o professor Pellizzoni tem. E aí, geralmente, o que a gente faz? A gente entrega esse mapa de empatia, esse pequeno canvas, muitas vezes no formato A4 ou no formato A3, convida, coloca as pessoas em dupla também, enfim. E aí convida as pessoas para preencher o mapa de empatia da outra e assim conhecer melhor o seu interlocutor e a pessoa com quem você convive. É uma técnica muito interessante também. E é uma técnica, inclusive, utilizada para definir uma coisa muito, muito forte hoje, muito presente no varejo, é a questão da experiência do cliente. Então, um passo importante para entender a experiência do cliente é fazer um mapa de empatia. Isso, inclusive, está lá no Canvas também, do BMG, Business Model Generation, tem lá o Canvas de jornada do cliente, o mapa de empatia está dentro desse Canvas também, para entender a jornada do cliente, mas entender o que o cliente pensa, o que ele vê, o que ele faz, o que ele escuta, suas dores e os ganhos que ele pretende. É uma atividade muito interessante, professor. E aí, uma outra atividade fundamental, eu costumo dizer que para haver colaboração, precisa haver uma visão ampliada. E o que é a visão ampliada? A visão ampliada, professor Pellizzoni, ela pode ser traduzida com um passo atrás. Eu dar um passo atrás. Para eu ter uma visão ampliada, eu preciso dar um passo atrás. Como assim? Para eu ampliar a minha visão, eu preciso dar um passo atrás. Eu estou aqui no meu notebook, trabalhando na área que eu trabalho. Eu preciso dar um passo atrás para olhar para a área, parar de olhar só para o meu trabalho, olhar para o trabalho de todos os meus pares que trabalham na minha área. Não basta esse passo, eu preciso dar mais um passo atrás para poder enxergar as outras áreas, as interfaces com as outras áreas. E eu preciso conhecer as outras áreas e dar um passo atrás para enxergar toda a unidade de negócio, todo o negócio. E assim eu vou dando passo atrás para ter uma visão macro de mercado e assim por diante. Agora, é fundamental esse diagrama de CIPOC, muito utilizado em gestão de processos. Mas ele é muito legal, porque quando você quer colaborar, é muito importante você entender uma coisa que chama visão sistêmica. E a visão sistêmica, que parte da visão ampliada, é a conexão, né, nossa com outras áreas e outras empresas, enfim, é a gente entender primeiro o nosso quadrado, ou seja, quem são os fornecedores, suppliers da nossa área, quais são os inputs, né, que esses fornecedores trazem, como que a gente processa isso, quais são os outputs, ou seja, os produtos gerados pelo nosso processo, o nosso trabalho, e para quem a gente entrega, para esses clientes, os customers. Então, o primeiro passo para uma visão sistêmica, atitude sistêmica, para proporcionar e propiciar uma cultura de colaboração, é muitíssimo importante, primeiro, conhecer o seu quadrado, conhecer o seu processo, o seu macro processo, quem está envolvido nesse processo, seja de suppliers, de customers, ou seja, de fornecedores, de clientes, para que a gente possa, entendendo o nosso quadrado, buscar entender o quadrado do outro ou os quadrados dos
outros, as outras áreas. Então, eu faço primeiro o meu diagrama de CIPOC, para depois eu conectar, convido as outras áreas a fazer o seu diagrama de CIPOC e a gente conecta todo esse macro processo para entender o que? As interdependências, interfaces e áreas de sombra ou gargalos. Assim a gente trabalha a visão sistêmica e cultura colaborativa de uma maneira técnica e, vamos dizer assim, bastante mais, vamos dizer, bastante efetiva. Então, esse também é uma outra técnica muito importante. Após o diagrama de CIPOC, tem uma atividade que é sensacional, que eu apliquei recentemente numa empresa, que nós até estivemos juntos nessa empresa, professor Felizoni, recentemente, há uns 3 anos atrás, vamos dizer assim. Apliquei nessa empresa, aquela empresa de vidro que a gente teve, o jogo da malha. O que é o jogo da malha? Essa técnica ela é muito interessante. Eu formo duplas, primeiro eu formo duplas. Então, imagina que a gente fez uma dupla. Imagina que eu sou da área de marketing e o senhor é da área de logística. O que nós vamos fazer? Nós vamos receber uma ficha, então tem aqui na imagem uma fichinha azul, onde eu vou escrever o que eu faço. Como é que é o meu processo da minha área de marketing? O senhor que está do outro lado, que é da área de logística, vai estar lá do outro lado aqui, ó, escrevendo. Então, eu estou sentado aqui, o senhor está sentado aqui primeiramente. Então, o senhor escreve e compartilha comigo. Depois, a gente vai fazer uma linha que está ligando a área de logística com a área de marketing. E depois que a gente fez essa linha, fazendo 2 colunas, a gente coloca post-its, pode ser de uma cor, aí para a cor, tanto faz. Aqui está a cor rosa, eu posso colocar os post-its de interfaces positivas, onde a gente tem interface e onde a gente se ajuda. E no post-it amarelo, eu posso colocar as áreas de sombra, os gargalos, os problemas entre as nossas áreas, aonde estão as áreas de sombra. Depois a gente convida para sentar na mesa com a gente outra dupla, e aí a gente faz essa análise transversal, ou seja, imagina que eu estou aqui na área de marketing e lá do outro lado está sentado uma pessoa da área financeira. Então, nós vamos fazer esse mesmo trabalho, eu com a área financeira. Aqui, sentando do meu lado, está uma pessoa de uma outra área. Não sei, por exemplo, a área de RH. Então, também vai haver uma interface aqui, ó, da área de logística RH, construindo todas essas interfaces positivas com as interfaces, vamos dizer assim, negativas, ou sombrias, ou os famosos gargalos. Feito isso, aí faz octetos, depois de quarteto, faz octeto, depois junta todo mundo e a gente faz uma análise e ranqueia quais são os pontos principais de interfaces positivas e os gargalos ou as áreas cinzentas ou sombrias e quais são os compromissos que iremos assumir para potencializar o que temos de bom e arrumar a casa, melhorando aquilo que precisa ser arrumado. Então, essa técnica para a cultura de colaboração, para a visão sistêmica, ela é fundamental e muito, vamos dizer assim, efetiva. Ajuda muito a ter uma visão ampla e geral. Alguma dúvida com relação a essas técnicas, professor? Não, acho que podemos seguir. Maravilha. O tempo é curto, quanto mais nós pudermos ouvir. Claro. Tem uma outra técnica muito bacana, que eu já dei uma mostrada nela, fiz um teaser aqui sem querer, que é justamente o Canvas Proposta de Valor. Esse Canvas Proposta de Valor, ele é muito interessante, ele é muito bacana. Eu já apliquei em diversas empresas e geralmente aqui a gente tem até momentos de muita emoção. Me lembro que uma vez eu estava numa enorme indústria de alimentos aqui do Brasil, eu vou preferir não citar nome, mas ela é enorme, uma grande indústria de alimentos. Eu ia dar um treinamento sobre venda consultiva para a equipe de Key Accounts. E junto com os Key Accounts estavam os Customers. Os Customers são a área de apoio, o pessoal que dá apoio, né? O pessoal de back-office que dava apoio. E aí foi interessante porque a gestora deles
chegou para mim e falou assim, você vai dar treinamento de quê para o meu time? Ela não sabia, o RH que havia contratado. E eu falei, a gente vai falar sobre venda consultiva. E ela virou para mim e falou assim, você tá aqui com 2 times que deveriam se ajudar. Deveria haver uma colaboração mútua. E eles estão disputando entre eles. Eles estão vivendo um momento crítico, eles estão. Não, o relacionamento está péssimo. Um deveria ajudar o outro, mas o relacionamento está péssimo. O que você pode fazer para me ajudar? E aí, o que eu fiz? Eu falei, então, quer que mude o tema? Ela falou, quero. Eu falei, perfeitamente. Ela falou, vamos aproveitar esse momento para trabalhar essa situação crítica entre eles. Eu falei, perfeitamente. Apliquei o Canvas Proposta de Valor. O que é esse Canvas Proposta de Valor? Imagina que eu sou um Key Account, tá? Sou do time de Key Account. E o senhor está no time dos Customers. O que eu vou fazer? Eu e o meu time de Key Accounts, nós vamos desenhar o perfil do time de Customers, o time de back-office. Ou seja, quais são as tarefas que o pessoal de back-office lá de Customer faz? Quais são as tarefas deles? Depois, que dores que eles sentem? E depois, que ganhos que eles pretendem com essas tarefas que eles fazem? Bom, agora vamos continuar. Nós, Key Account, como nós podemos aliviar essas dores? O que nós podemos fazer para criar os ganhos que o pessoal dos customers back-office quer? Para isso, que ações são necessárias? Enquanto nós estamos fazendo de vocês customers estão fazendo da gente, nós, dos Key Accounts. Vamos fazer a mesma coisa, quais são as tarefas dos Key Accounts, que dores que eles sentem, que ganhos que eles pretendem, como é que nós, customers, podemos aliviar essas dores, gerar esses ganhos e que ações são necessárias. E aí, os Key Accounts vão apresentar para os customers a percepção deles e a proposta de valor. Os customers vão validar isso, ou seja, realmente fazemos essa tarefa, mas ficou faltando essa aqui, coloca aí. Sentimos essas dores sim, mas faltou dor. Ou então, ó, esse ganho a gente não quer, mas queremos outros aqui. Vocês podem, de fato, aliviar fazendo isso, ou podem fazer isso também para aliviar a dor e para gerar ganho. Valida. Depois, os Key Accounts vão validar também esse canvas que os customers vão fazer. A partir dessa validação, é feito um termo de compromisso, os combinados. E isso é documentado e assinado por todo mundo. Para quê? Para que as pessoas com essa atividade, elas conseguem praticar empatia, compaixão, com uma predisposição positiva, com um foco na solução, em contribuir, em colaborar a partir daquilo que, de fato, o outro precisa. E não daquilo que eu acho que ele precisa, mas daquilo que ele de fato precisa, e para isso ele valida a minha oferta de valor. Chama Canvas oferta de valor, por quê? Porque ela é validada e é com valor percebido. É uma atividade também, professor, assim, poderosa, fantástica, que eu recomendo, né, para que de fato se estabeleça a cultura de colaboração. Guilherme, acho que nós já chegamos a 29 minutos. Caramba! Não, mas nós achamos importante acrescentar esses conhecimentos. Nós não vamos conseguir, obviamente, ver todas, o que seria impossível, né? Ver todas as alternativas aí que estão disponíveis para esse trabalho colaborativo, mas chamar a atenção de uma coisa que você aqui já mencionou de uma forma muito própria. A empresa é um ser coletivo, né? E a filosofia ensina que um ser coletivo não existe. Você não toma café com a FIA, você toma café com CPFs, com os CPFs. Né? São as pessoas que dão a identidade para a empresa, para uma organização, seja lá qual for. E há necessidade,
assim como num time de futebol, de que haja um entendimento desses indivíduos para que o gol aconteça, né? Nós já sabemos de alguns times de futebol que fracassaram, né, muito, porque você tinha grandes jogadores, lembro do Flamengo com o Romário, o Sávio, cada um queria aparecer mais que o outro, né, dificuldades dessa natureza, né? Então, essas técnicas é muito importante que os alunos tenham conhecimento da existência dela, das possibilidades, e elas são assim muito boas, não só, obviamente, para as empresas de varejo, para uma empresa de modo geral, né? Trouxemos aqui nesse contexto por conta do tema do curso. Suas palavras finais aí, Guilherme. Muito obrigado. Bom, professor, minhas palavras finais estão baseadas em gratidão. Obrigado pela oportunidade de cumprir meu propósito, obrigado pela confiança em me convidar para falar um pouco sobre esse tema tão relevante, tão importante, que eu acredito muito que as pessoas... a grande questão para a vida, né, professor Pellizzoni, é qual é o sentido da nossa vida? Quando eu falo da importância do propósito, que o propósito nos ajuda a dar sentido para a nossa vida. Eu acredito que o sentido da nossa vida é prosperidade. Prosperidade, para mim, é evolução. A gente está aqui para evoluir, mas não... E a gente evolui ajudando os outros a também evoluir. Então, por isso que, para mim, colaboração é uma coisa tão importante e tão fundamental na nossa vida. Muito bem. Muito obrigado, Guilherme, e muito obrigado. Agradeço muito a sua participação aqui nessas nossas sessões. Obrigado. Obrigado, professor.